Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Lauri Lenz e na aula de hoje vamos aprender os subsistemas de um edifício, as coberturas e a impermeabilização. Os telhados são construções destinadas a proteger os edifícios da ação das intempéries. São compostos por cobertura, estruturas e condutores de águas pluviais. A cobertura é verdadeiramente o elemento de proteção. A estrutura serve de apoio e as calhas e condutores verticais são úteis no recolhimento das águas pluviais. Já a impermeabilização na construção civil é um procedimento sistemático empregado com o objetivo de selar ou vedar materiais porosos e suas possíveis falhas, geradas por momentos estruturais ou por defeitos técnicos durante a execução. Sua aplicação é feita com diferentes composições, com a função de evitar a ação das intempéries por meio de infiltrações em qualquer parte da construção, paredes, lajes, aberturas, muros e coberturas. Vamos para mais esse desafio? Dando início então ao nosso tópico, aqui a gente mostra a gravura de uma situação que é muito comum acontecer nas edificações. Percebam que eu tenho aqui uma casa, onde eu tenho uma sala aqui, com um monte de goteiras e um monte de baldes aqui para conter a água, uma laje aqui que tem bastante água acumulada, e essa água então ela está entrando na edificação. E aí pergunta-se, por que isso está acontecendo? É muito comum também a gente ver situações como essa, onde a gente tem fundos de armário que ficam embolorados, né? Começa a aparecer umas manchas pretas na parede, e às vezes, né, essa mancha, então, ela tá na parede que faz divisa com o banheiro, mas não necessariamente, mas é comum, né, a gente ter fundos de armário embolorados. Ou então, situações onde eu tenho o aparecimento de bolores na parte inferior das paredes de uma edificação. E pergunta-se, o que está acontecendo? Para todas essas situações, a gente tem a presença da água de forma indesejada, causando como consequências alguns problemas aqui, né? E aí a gente percebe então que justamente se falta o que a gente chama da impermeabilização. Quando a gente fala em impermeabilização, o que a gente está falando? A gente fala num conjunto de produtos e serviços destinados a conferir estanqueidade às partes de uma edificação. Então, isso é o conceito trazido pela NBR 9575 de 2003. Percebam aqui que a gente fala em conjunto de produtos e serviços, né? Então, eu falo em partes, e a gente já vai comentar a respeito, que trazem o quê? Estanqueidade. Então, o que significa a palavra estanqueidade? Significa barreira, impedir a passagem, né? E no caso, quando a gente fala na impermeabilização dentro das obras, a gente está falando então na água, né? Que a água ela acaba, nesses casos, sendo o grande vilão. Então, a estanqueidade é a propriedade de um elemento ou conjunto de componentes de impedir a penetração ou passagem de fluidos através de si. Então, impeço a passagem ou a penetração de fluidos, no nosso caso aqui a água, através dele. A sua determinação está associada a uma pressão limite de utilização. Aqui relaciona-se às condições de exposição do elemento. Então, conceito trazido pela NBR 9595 de 2003. Percebam aqui, então, que o elemento, para ele ser estanque, ele tem que impedir a passagem ou a penetração, né, de água através dele. Aonde que a gente encontra, então, umidade? Né? Ou seja, aonde que a gente pode encontrar a água? A gente pode encontrar água na forma de umidade do solo. Então, o solo tem um lençol freático, ele pode ter tubulações que estejam
sofrendo vazamento e a própria umidade natural do solo. Eu posso ter também a umidade da atmosfera, então a chuva, né? E outras intempéries e também a condensação. Eu posso ter também a umidade vinda de outras obras vizinhas. Então, um desnível com arruamento e outras obras, e a falta da drenagem superficial. Então, a água das obras vizinhas, que por algum motivo acabam chegando na minha obra. A umidade provinda da construção, então a construção em si. Eu posso ter vazamentos da minha tubulação, das minhas instalações hidráulicas, infiltrações, a falta de ventilação, que é aquele caso, por exemplo, do armário que fica todo embolorado, a falta de ventilação daquele ambiente, a falta de insolação de ambientes, muitas vezes o ambiente pega pouco sol ou não pega sol, a capilaridade dos materiais e falhas também de projeto. E quais são as consequências da umidade? Então, podemos apontar aqui, então, goteiras, que é o gotejamento direto de água da chuva, vazamento ou infiltrações em marquises e floreiras. Então, aqui, por exemplo, nós vemos um exemplo, né, do gotejamento, né? Ou seja, a água, ela penetra, né, pelo próprio material e acaba gerando gotejamento. Eu tenho também as manchas, que é a saturação da água nos materiais sujeitos à umidade. Então aqui a gente vê na imagem essa água saturada no próprio material, no próprio revestimento, e traz como consequência o aparecimento de manchas características e que posteriormente vão causando a deterioração do material. Então percebam aqui que eu tenho o manchamento do meu revestimento. E isso vai causando a degradação do material. Eu tenho também essa consequência muito comum da gente encontrar por aí, que é o mofo, que ele se dá pelo desenvolvimento de fungos, que daí vão causar a deteriorização dos materiais, né, responsáveis pelo apodrecimento de madeiras e desagregação de revestimentos e alvenaria. Então esse aspecto aqui, né, meio amarronzado, se dá porque os fungos vão se desenvolvendo aqui, porque eles encontram condições propícias para o seu desenvolvimento. Eu tenho também a oxidação, que talvez uma das manifestações patológicas mais severas dentro da construção civil, que é a reação química que ocorre nos metais sujeitos à umidade. Então, havendo a presença de água, eu tenho, tendo as condições da pilha eletroquímica, eu tenho então o aparecimento que a gente chama da ferrugem, né, que seria que vão causar então esse material ferrugem, o material altamente expansivo, um material com baixíssima resistência, e aí esse material vai se formando e vai dando origem à fissuração dos elementos estruturais e depois, consequentemente, do seu desplacamento, né? Aqui a gente percebe, então, um nível bastante avançado de corrosão, onde já deu desplacamento da parte de baixo da viga, né? E as armaduras já estão expostas aqui, né? Então eles ficam expostas aí aos ataques externos. Então aqui a gente já tem uma condição aqui bastante severa aqui, em função da formação dessa ferrugem, chamada hidroxiferro. Eu tenho também o que a gente chama das eflorescências, que é a formação de sais solúveis que se depositam nas superfícies dos materiais, carreados do seu interior pela umidade que os atravessa. Então, a água passa ali, solubiliza sais, e esses sais, então, ao sair do material e entrar em contato com a atmosfera, ele cria, então, né, esse aspecto esbranquiçado, né? Muitas vezes aumenta seu volume, né, na forma de estalactites, e, né, dão esse aspecto aqui esbranquiçado aqui para as superfícies materiais. Então, sais estão presentes ali em materiais cerâmicos, aqui no caso dos tijolos, cimentos, areia, concreto, argamassa. Então, eu posso ter a solubilização, né, desses sais por conta da água e, né, em contato com a atmosfera, ela endurece, formando aqui então esse aspecto esbranquiçado.
Eu tenho também como consequência a condensação. Então, em certas condições de temperatura e umidade, pode ocorrer a condensação, que é o quê? Esse agrupamento de moléculas de água no resfriamento das mesmas. Então, é muito comum isso em banheiro, onde eu tenho, né, aqueles vapor d'água, e aí ele entra em contato com uma superfície fria, e aí ele passa do estado rapidamente do estado gasoso para o estado líquido. E aí forma essas gotas aqui. Né? E aí o material, dependendo do material, ele pode, se ele não tiver uma estanquidade, essa água ela pode passar por capilaridade pelo material, né? E aí eu posso, na parte de cima, começar a ter o aparecimento de água também. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de infiltração. Então, a gente tem aquele tipo de infiltração por pressão hidrostática, que ela ocorre, então, devido à pressão exercida por um determinado volume de água confinado. Então, aqui, exemplo, uma água confinada dentro de uma caixa d'água. Então, ela está confinada aqui, causando pressão nas suas paredes e também no fundo. E aí, na presença ali de fissuras, trincas, né, e rachaduras nas estruturas, essa água aqui tende então a penetrar por ela, né? Então, água sob pressão maior ou igual a 0,1 metro de coluna d'água, tá? Então, tá aqui, né, confinado, gerando pressão. Qualquer fissura, qualquer coisa que a água encontre no caminho, ele vai tender então a infiltrar por ali. Eu tenho também um outro tipo de infiltração, que é a percolação, onde a água escoa por gravidade livre da ação de pressão hidrostática, que é muito comum em lâminas d'água sobre terraços e coberturas. Então, eu tenho aqui a água, né, forma aquelas poças d'água, e aí, em função, né, encontrando pequenos orifícios, a água tende a correr aqui, né, e acaba percolando pelos canais finos aqui, né? Então, a água, a umidade acumulada sobre parapeito menor que 0,1 metro coluna d'água. Então, percebam que não necessariamente eu preciso estar sob pressão, água pressão, para que ela percole, né? Para que ela se desloque dentro de vazios, né? Fissuras e tudo mais. Aqui, então, eu tenho ela, né? Com com uma pressão menor que 0,1 metro coluna d'água, e aí ela vai penetrando por esses vazios aqui. Eu tenho também o fenômeno da capilaridade, que ela ocorre por meio dos poros dos materiais, pela ação que a gente chama da tensão superficial, onde a situação mais característica é a presença de umidade do solo, que se eleva no material ali em torno de 70 a 80 centímetros. Então, o solo tem presença de água. Essa água, então, presente aqui em contato com, por exemplo, uma parede de tijolos. O tijolo é um material que tem bastante capilares, e aí a água ela tende a subir como se fosse, por exemplo, canudinhos inseridos num copo d'água, né? Canudos bem finos. A tendência é que a água entre por dentro daquele canudo e suba até uma certa altura. É o que acontece aqui, né, na água do solo ao entrar em contato com o tijolo. Né? Então a gente tem aqui tanto a passagem da água por capilaridade nesse sentido aqui, né, na horizontal, como a gente tem na vertical, e aí sobe ali de 70 a 80 centímetros. Por isso, então, né, que a gente acaba impermeabilizando, né, as primeiras fiadas de tijolos, né, então as primeiras fiadas ali a gente coloca na argamassa um impermeabilizante para justamente impedir a subida da água. Eu tenho também o processo de condensação, da forma que a gente falou, que ocorre pelo resfriamento de vapores, né, ou de certo teor de umidade existente no ambiente. Então, a água aqui ela vai se acumulando por condensação, né, em ambientes saturados de umidade, principalmente banheiros, né, quando a gente toma aquele banho quente, fica um tempão ali, satura, e aí então
ele pode, né, essa mudança do estado gasoso para o estado líquido, forma as gotículas aqui, e a água também ela pode penetrar, né, por vazios aqui, por fissuras, né, e pode atingir a parte superior da laje. Então, a proteção contra a penetração de água, eu preciso o quê? Fazer o que a gente chama da impermeabilização. E para eu impermeabilizar, eu preciso, então, desenvolver, né, fazer um projeto específico. Um projeto de impermeabilização na engenharia, ele está relacionado à escolha do sistema mais adequado, porque eu tenho vários tipos de impermeabilização, e aí a gente tem que ver qual deles que é mais adequado para aquela minha situação. Tem que saber selecionar os materiais mais adequados ao sistema, até porque mesmo dentro da mesma solução, eu tenho vários tipos de material que eu posso utilizar. E também identificar e solucionar interferências com outros sistemas. Então, por exemplo, eu vou impermeabilizar um piso, eu tenho um ralo, eu tenho que saber como tratar esse ralo, né, justamente no encontro com o ralo, porque senão ali vai ser um ponto de fragilidade no qual a água ela vai tender a penetrar. Então, sobre os tipos de impermeabilização, a gente pode dizer que existem dois tipos principais de impermeabilização, que está relacionado à sua forma de execução. A gente tem a impermeabilização dita rígidas e a impermeabilização as ditas flexíveis. E vamos ver então a diferença entre uma e outra. Então, a impermeabilização dita rígidas são aquelas que possuem baixa capacidade de absorver deformações da base, principalmente deformações concentradas como fissuras e trincas, e não trabalham com a estrutura principal da edificação. Então, basicamente, a impermeabilização rígida é aquela à base de materiais cimentícios, principalmente, e aí ele não tem a capacidade de se deformar junto com o substrato. Então, por exemplo, eu quero impermeabilizar uma laje, a última laje do meu edifício. Opa, a última laje do edifício é uma área que vai estar exposta ao tempo, que vai sofrer grande variação volumétrica em função da temperatura, né? Então vai esquentar, vai esfriar. Aquela laje ela vai tender a aumentar e diminuir seu volume. E aí, se eu colocar uma impermeabilização rígida ali sobre essa laje, a tendência é que essa minha impermeabilização ela fissure toda, porque ela não consegue se deformar junto com a laje. Por isso, a gente diz que ela é um tipo rígido. Então, os mais comuns é a impermeabilização de viga baldrame. Então, as vigas baldrames, essas vigas semi-enterradas aqui, que servem de base para as paredes, né? E absorve e transfere também seus esforços. E aí, justamente elementos que não vão estar sujeitos, por exemplo, a variações de volume em função da temperatura. Então, uma impermeabilização rígida, nesse caso, ela é adequada. Se eu for, por exemplo, impermeabilizar a área do box do banheiro, ali também não é uma área que vai sofrer, no qual o substrato vai sofrer grandes variações volumétricas. Então, também eu posso usar um tipo como esse de impermeabilização rígida. E aí a gente tem a impermeabilização flexível. Então, justamente o caso oposto da anterior. São impermeabilizações que suportam deformações da base, então movimentação estrutural, com amplitudes variáveis, e aí, em função do sistema de impermeabilização, inclusive fissuras e trincas. Então, lógico que depende do sistema flexível, né? Alguns têm mais flexibilidade que outros, mas eles permitem suportar essas deformações da base, né? Inclusive na presença de fissuras e trincas. No anterior, se der uma fissura, ele vai romper exatamente ali junto com a fissura. Apareceu a fissura, na camada impermeável também vai ser fissurado da mesma forma. Aqui não. Se a base fissurar, a camada flexível, por ter essa flexibilidade, ela não vai fissurar.
elas podem ser reforçadas ou não reforçadas, e nos casos que a gente reforça justamente para aumentar a resistência à tração desses materiais, considerando que, né, no momento que, por exemplo, se eu tenho tráfego de pessoas, eu estou gerando esforços de tração, então muitas vezes se deseja fazer esse reforço. E aí a gente pode dividir a impermeabilização flexível, a gente pode dividir em membranas ou chamado de emulsões e mantas. Então, qual que é a diferença entre membranas e mantas? Percebam aqui que basicamente as duas podem ser a base asfáltica e a base polimérica, né, com elastoméricas ou, né, aqui no caso acrílicas e as mantas como plásticas. Então, qual que é a diferença de um para outra? A membrana, ela é aquela que a gente faz no local, a gente produz, né, produz no local. Então, quando eu falo em membrana asfáltica, eu produzo o asfalto ali, né, e aí eu vou aplicando o material no local. Quando eu falo em mantas, a gente fala em estruturas pré-formadas, ou seja, estruturas industriais, que vêm, por exemplo, as asfálticas, elas vêm em forma de rolo, e aí eu vou desenrolando na obra, ou seja, essa camada impermeável ela vem pronta e eu só tenho que, na verdade, aplicar este material. Então, ele vem ali já produzido numa fábrica, então ele já vem dentro de um controle bom de qualidade. Então aqui a diferença, as diferenças entre um e outro, né? No caso então das mantas, elas possuem espessuras maiores e também mais uniformes. Então, como ele é produzido na indústria, ele já vem com espessura maior, porque no caso das membranas, eu tenho que ficar aplicando, então eu aplico uma camada, uma segunda camada, então várias demãos, né? E aí, como ela é como fosse uma pintura asfáltica, as espessuras são muito pequenas. E aí, a manta ela é mais uniforme, porque ela vem industrializada. Quando ela é estruturada, ela vem já estruturada da indústria, então a gente vai ver que ela vem já embutida já industrialmente, o que é melhor. E no caso das mantas, como eles vêm em rolo, eles precisam fazer emendas, e aí torna-se um problema se eu não fizer o tratamento dessas emendas. Senão, justamente na emenda de uma placa com a outra, justamente vai ser os pontos de fragilidade, no qual a água pode então penetrar. E ela é de aplicação mais rápida do que no caso das membranas, porque eu tenho que aplicar uma demão, esperar secar, aplicar outra demão, e assim sucessivamente. No caso das membranas, eu não tenho emenda, né? Então eu faço a camada como um todo. Quando eu tenho que estruturar, ela é bem mais difícil de eu estruturar. É mais demorado, justamente por essa questão da espera, da secagem de uma demão para outra, e trazem menos espessuras do que no caso das mantas. As mantas, então, elas são as mais utilizadas na construção civil. Elas são compostas de mantas pré-fabricadas, de asfalto oxidado, de 3 a 5 milímetros, ou modificados com polímeros, estruturado internamente por véu ou tela de fibra de vidro, poliéster ou nylon. A gente vai ver uma imagem de como ela vem, né, como que ela é estruturada. Na prática, quando você pega e vê esse rolo de manta asfáltica, você nem percebe essa estruturação interna, tá? Ela vem como se fosse uma coisa só. Mas aí, se você olhar as camadas que compõem essa manta, você vai ver que muitas delas, né, elas vêm estruturadas. Podem ser emendadas por fusão do asfalto, da própria manta, maçarico, que é o mais comum, ou de asfalto oxidado externo em forno, tá? O mais comum é usar o maçarico, e também, mas isso depende do tipo da manta, tá? Que a gente já vai falar. É importante a gente salientar que as mantas asfálticas, né, eu tenho a manta em si, mas não é só a manta que faz parte do conjunto do sistema de impermeabilização. Eu tenho uma série de camadas que dão apoio para que a impermeabilização realmente ela tenha o seu devido efeito. E não quer dizer que as outras camadas vão impermeabilizar. As outras camadas têm outras funções, mas que auxiliam no desempenho
da camada impermeável. Até porque ela pode, por exemplo, se deteriorar se eu não tiver uma camada, por exemplo, que faça amortecimento dos esforços que vem na parte de cima, por exemplo. E essas camadas que a gente tem, então, a gente pode dizer que a gente tem a base, a camada de regularização, a camada impermeável, que seria realmente a camada que vai impermeabilizar, a camada separadora e a camada de proteção mecânica. Vamos então falar agora sobre cada uma delas. A base também é o nosso substrato, então é o piso. E aí a base determina algumas exigências ao sistema de impermeabilização, né? Em função do grau de fissuração, ou seja, se a base está muito fissurada ou não. É uma base que se deforma em função das cargas que passam por ali. É uma base que sofre movimentação térmica. Então, são perguntas que precisam ser feitas para que realmente se avalie, né, o sistema de impermeabilização mais adequado. Aí, então, dentro do sistema de mantas asfálticas, a nossa primeira camada é o que a gente chama camada de regularização. E o próprio nome já denuncia o seu papel, né? Que traz ali a função de regularizar o substrato, ou seja, regularizar a base, né, de forma a propiciar uma superfície uniforme de apoio, que vai ser, então, a superfície de apoio para a camada impermeável. Então, na verdade, ela é uma camada de argamassa, no que eu faço justamente para garantir essa uniformidade do meu piso, né, porque na sequência eu vou aplicar a camada impermeável. E também ela é responsável por garantir a inclinação mínima desse meu sistema, né? Que no caso a norma coloca no mínimo em 1%, justamente, né, para não ter acúmulos de água nesse meu piso. Então eu tenho que ter uma certa declividade, no qual essa água, então toda a água que cai nessa superfície depois, ela seja conduzida, por exemplo, a ralos, né, porque senão a água começa a ficar ali parada e ela pode se filtrar. Então é legal. Então a camada de regularização, ela tem como função, né, fazer essa regularização quando o substrato aqui é bastante irregular, criando uma superfície uniforme, assim como garantir a declividade mínima do piso para que, né, de fato, eu não tenha, né, no futuro água acumulada em alguma porção do meu piso. Aí eu tenho aqui a camada impermeável, que daí tem a função, né, justamente de impermeabilizar, tem a função de promover a barreira contra a passagem de água, então realmente é a impermeabilização propriamente dita. Aí eu tenho a camada de proteção mecânica, tá? E aí a gente tem aqui amarelo, então a camada de proteção mecânica, que também é uma argamassa de cimento e areia, com uma camada de regularização. E essa camada aqui, ela tem como função absorver e dissipar esforços que atuam sobre a camada impermeável. Então, ela vai proteger contra os esforços que possam chegar aqui nessa linha aqui que tá em roxo, né? Em rosa. Então, ela impede que os esforços aqui, né, do tráfego de pessoas, por exemplo, cheguem nessa camada, já que a camada ela tem uma função de impermeabilizar e não necessariamente de absorver esses esforços. Então, a camada de proteção mecânica vem com esse propósito, né? E aí eu tenho também representado por essa linha vermelha aqui, a camada de separação. A camada de separação, ela é um material que é colocado para que evite justamente a colagem, né, da camada de proteção mecânica na camada impermeável. Porque se essa camada de proteção mecânica aqui, ela pode grudar, porque é uma argamassa, né, a argamassa tem cimento, ele pode grudar na camada impermeável e pode estragar a impermeabilização. Então, isso não é legal. Então, por exemplo, eu posso usar um filme de polietileno, ou, né, um papel craft, por exemplo, que justamente vai ser só uma superfície para que eu possa isolar, né, do ponto de vista de grudar, né, de aderir a camada de proteção mecânica na camada impermeável. Então, eu tenho essa camada de separação representada aqui por essa linha vermelha.
Aqui, então, eu tenho dois tipos de manta, né? A manta PP, que é a base de polietileno, e a manta AA, que é a base de asfalto oxidado, tá? A manta PP é a mais comum, que é essa que ela é formada, então, por uma camada, desculpa aqui, por uma camada de filme de polietileno, a camada de asfalto oxidado, e no meio eu posso estruturar com fibras, né? Então, aquela estruturação que eu falei. Então, isso aqui tudo dá origem, então, à camada da manta PP. E aí, no caso da manta AA, ela é a base, então, de partículas de areia na superfície, né? E aí, então, ela é fixada por meio de soldagem com asfalto fundido a quente, e essa areia aqui vai garantir uma rugosidade para fazer aderência na base, né? Aqui, essa aderência, ela vai se dar, e a gente já vai ver, através, né, desse filme de polietileno, que eu vou, né, à medida que eu vou passando maçarica, eu vou esquentando ele vai derretendo e vai grudando, né, no meu substrato. Então aqui eu tenho a manta PP, né? Então no qual a superfície tem aquele, como fosse o filme plástico, né? O filme de polietileno. Eles são comercialmente vendidos em bobinas de 1 metro de largura com 10 metros de comprimento, que eu vou desenrolando então na superfície que eu quero fazer a impermeabilização. Aqui então a gente, depois da limpeza do substrato e tudo mais, eu vou aplicar uma demão de primer, de uma emulsão asfáltica, que eu vou aplicando aqui, para justamente garantir a aderência do sistema ao meu substrato. Então aqui a gente aplica aqui, ó, tá aplicando uma emulsão asfáltica a frio, tá, com um rolo. Então isso aqui é o que a gente chama do nosso primer, que vai garantir, né, garantir que a camada vai grudar no meu substrato. Aqui eu vou desenrolando, então, né, as minhas bobinas. Então, no cuidado, então, podem perceber que eu vou aqui sobrepondo 10 centímetros uma na outra, justamente tratando essas juntas. E aí, à medida que eu vou desenrolando, eu vou passando maçarico em toda a extensão. E esse filme de polietileno, ele vai aquecendo e ele vai grudando, tanto na base aqui, né, no primer, como aqui também com o filme de polietileno da outra bobina. Então, eles vão se grudando, né? E ficando uma superfície, uma estrutura única, né? Então aqui a gente vai ele aplicando e aí vai desenrolando. Aí ele vai aplicando, aí depois de aplicado eu tenho que fazer o que a gente chama do teste de estanqueidade. Então o teste de estanqueidade eu deixo ali por 72 horas, encho, né, com uma lâmina d'água e deixo por 72 horas para eu observar se de fato eu tô tendo, né, tô tendo perda de água, né, por algum motivo, para verificar se meu sistema ele tá funcionando. É importante que as mantas elas devem subir de 30 a 40 centímetros nos planos verticais, né, então no caso das paredes ele tem que subir, né, e devem ser arrematadas de forma correta, então geralmente a gente arredonda os cantos aqui do piso com a parede, a gente faz o arredondamento, tá? Com argamassa, né? Descasca um pouco aqui para ele subir, né? Para evitar que a água, de repente, ela possa vir, né, por cima aqui e penetrar pela parede. Então a gente sobe um pouco ela. E aqui então a gente entra na segunda parte, que é a parte da cobertura. A cobertura, então, ela é composta por 3 sistemas. A gente pode dizer que ela é composta pela estrutura, pela cobertura e pelos elementos de captação e condutores de águas pluviais. Então, basicamente, eu tenho a cobertura, que é o telhamento, que de fato faz o que a gente chama da impermeabilização da cobertura, né, e impedir a passagem de água para o interior da edificação. Eu tenho toda a estrutura que faz permite o posicionamento das telhas e também faz a transmissão dos esforços, já que a telha no seu conjunto é bastante pesado. E eu tenho também aqueles elementos que vai captar a água que incide no sistema de cobertura e eliminar essa água para fora da minha edificação. Vamos falar um pouquinho então sobre a estrutura. Então, a estrutura
é o conjunto de elementos que irá suportar a cobertura e também parte dos sistemas de captação de águas pluviais. Porque os sistemas, quando eu vou colocar uma calha, um rufo, eles também pesam e eu preciso então prever também essas cargas, né, na minha estrutura. A função, então, sustentação e fixação de telhas e a transmissão dos esforços solicitantes para os elementos estruturais. Eu posso ter uma estrutura simples, né, chamada de simples armação, que é uma estrutura leve, que suporta telha de pouco peso e que normalmente ela fica escondida atrás da platibanda. Então a gente já vai ver o que é platibanda. Então a gente tem uma estrutura que é mais simples e a gente tem uma estrutura que ela é uma estrutura mais complexa, que a gente chama então de estrutura portante, que então é uma estrutura reforçada que suporta telhas de maior peso e vãos. Então eu tenho um elemento aqui que ele é portante, então portante geralmente está relacionado a estrutural e que ele permite cargas de telhamento maior. Eu posso ter essa estrutura de madeira, posso ter ela de concreto, metálica ou mista, né? Com madeira mais metálica, concreto mais metálico, concreto mais madeira. Então aqui a gente tem uma estrutura de simples armação, né? Onde a gente tem aqui então, né, o que a gente chama de uma estrutura pontaletada, né? Onde a gente tem aqui né? Eu só tenho as terças aqui, né? Assentadas. E aí eu tenho uma estrutura portante, onde a gente vê essa figura aqui da tesoura, né? Então como se fosse uma viga. E aí eu tenho esse elemento aqui, que é o elemento que é a viga dentro da cobertura, e que aí traz uma capacidade de suporte muito maior do que a estrutura anterior. Então a estrutura ela é formada por tesouras, que podem ser de madeira, metálicas, de concreto, pode ser também em forma de arcos, né? Também pode ser madeiras metálicas de concreto, que a gente chama então da nossa armação dentro da estrutura. E aí a gente tem as terças, caibros e ripas, que a gente chama da nossa trama, tá? Além dos contraventamentos e também mão francesa. Então, dentro da estrutura, nós temos a armação e a trama. Então, aqui a gente vê, então, né, a tesoura, que é o nosso elemento aqui principal, né? E aqui nós temos a trama, então, formada pelas terças, caibros e ripas. Então, a gente vai ver, então, que assentado sobre a tesoura a gente tem, então, as terças, aí, transversalmente assentados os caibros, e aí, perpendicularmente aos caibros, nós temos as ripas, então, que são posicionadas em função, né, da distância do tipo da telha, né, de forma que eu possa fixar, então, as telhas. Então, a trama eu posso ter com telhados com telha cerâmica, e aí eu vou ter aquele conjunto que eu falei, terças, caibros e ripas. E aí, quando eu tenho telhas com telhados com telhas de fibrocimento ou com telhas metálicas, por elas serem leves, aí eu não preciso ter essa trama, digamos assim, essa trama mais complexa. E aí, então, eu tenho só a presença das terças. Aqui, então, a gente tem uma estrutura de madeira, né, uma tesoura completa. Seria a tesoura mais simples que a gente pode encontrar, onde ela é formada, então, pelo pendural, né, as asnas, aqui. Esse elemento aqui, a linha. Aqui, então, perpendicularmente à minha tesoura, eu tenho a terça, né, e aí, perpendicular à terça, eu tenho o caibro, né. Aqui eu tenho esse elemento que é o frechal, que justamente faz o quê? A transferência dos esforços daqui para o meu elemento estrutural de baixo, né? Que pode ser até dependendo da parede, ou uma viga, uma laje. Então eu coloco esses elementos de madeira justamente para fazer essa transferência dos meus esforços. Aí aqui
eu tenho, né, uma estrutura que eu já tenho, né, antes eu tenho já essa perna, então ela é uma estrutura um pouquinho mais complexa, porque eu tenho aqui o aparecimento do tirante ou pontalete, né, então aqui apareceu mais um elemento. As ripas, então, elas são fixadas aqui por meio do que a gente chama de galga, essas galgas de madeira, que é como se fosse um molde, né? Que justamente permite eu posicionar, fazer o posicionamento das minhas ripas em função é, da, da, da distância média entre as travas da telha, tá? Então eu vou fixando essas ripas aqui para que eu permita depois poder fixar telha, né? E não tenha sobreposição, né? Uma telha da outra ou um afastamento, né? Uma distância entre elas. Então é como se fosse um molde para poder fazer a fixação das telhas. Aqui eu tenho o chamado um telhado pontaletado, que é uma estrutura mais simples. Então aqui eu tenho, né, uma terça, né, e aqui já terça, caibro, mas não tem a figura das tesouras. Então aqui eu vendo aqui eu tenho, né, os pontaletes, eu tenho aqui que a gente chama de camada de berço, justamente para fazer a transmissão desses esforços na parede. Então eu faço a distribuição, né, de forma que não fique esses esforços todos concentrados no mesmo ponto, né, o que ocasionaria uma concentração de tensões ali. Então eu crio a camada de berço, que é um elemento de madeira, no qual esses esforços são transmitidos com uma base maior, significa que ao distribuir mais, as tensões elas diminuem, né, e aí permitem ali uma não sobrecarga na parede, nesses pontos aqui. Aí a gente tem a cobertura, né, que tem como objetivo abrigar o edifício contra as intempéries, né, sol, chuva, vento, devendo ter propriedades isolantes e como característica, então, tem que ser impermeável, ou seja, não pode passar água, principalmente água por material, tem que ter resistência, não pode ser pesado, então precisa ser leve, de secagem rápida, tem que ser fácil de colocar, de longa duração, de fácil manutenção, permitir dilatações e contrações e ter um material que permite o bom escoamento da água, de forma então que a água não fique parada sobre, né, as telhas, causando uma sobrecarga em toda, né, a estrutura. As telhas que a gente tem, então, a gente tem a mais comum, que é a telha francesa, né, que a gente vê aqui uma imagem da telha francesa, e aqui a gente tem algumas especificações em relação a essa telha. A gente tem essa telha paulista, né, formada então por capa e canal. A gente tem essa telha tipo plain, que também é capa e canal, mas podem ver que ela é mais achatada, as superfícies dela. E a gente tem essas telhas germânicas aqui, que são mais planas, né? A gente pode ter telhas de concreto, que são compostas de aglomerantes, agregados e óxidos, que são responsáveis pela sua coloração. Então elas são, né, estruturas mais pesadas, por isso que pede como caimento mínimo 30%, né, porque eu não posso ter material, água acumulada ali, já que ela é bastante pesada. Eu tenho também as telhas de fibrocimento, fabricadas a partir de uma mistura homogênea de cimento Portland e fibras de amianto. Essas fibras de amianto já estão em substituição por fibras poliméricas ou vegetais, né, em função dessas fibras, a produção de materiais à base de fibras de amianto é bastante nocivo para o homem, e hoje é proibido também no Brasil e em diversos países do mundo. Aqui a gente tem nas espessuras, né, comerciais de 5, 6, 8 milímetros, comprimentos ali que variam, largura padrão de 1,10 metros. E sobre o sistema de captação das águas pluviais. Então, são os complementos, as coberturas, né? Então a gente tem a cobertura e a estrutura, mas aí tem justamente esse complemento que tem como função fazer a drenagem das águas ali da minha cobertura,
né, e fazer também arremates para impedir a infiltração de água no meu telhado e que possa essa água entrar, então, dentro da minha edificação. Elas podem ser de PVC, né, calhas e condutores, ou de chapas galvanizadas, as calhas, águas furtadas, rufos e pingadeiras. Então, as calhas são captadores de água colocados horizontalmente. Então, a gente tem aqui esses captadores. Toda a água que cai nessa água aqui da cobertura, ela cai aqui sobre esse captador, né? Então, que são colocados horizontais, depois descem ali por meio de tubos de queda. Então, ele é dimensionado, né? Eu tenho que dimensionar em função dessa área de contribuição de água, e aí eu dimensiono aqui, né, essa largura e essa altura, de forma que essa água, essa calha, possa absorver a vazão da água que pode cair aqui nessa cobertura. Eu posso ter a calha do tipo coxo, tá? Que podem ter essas 3 formas aqui, e que ela fica, então, embutida aqui, né, na platibanda. Eu posso ter calhas tipo platibanda, que elas ficam assim, né? Nesse sentido aqui, meio envesado. E eu tenho as calhas tipo moldura, que elas ficam, né, visíveis, né? Que podem ter esses formatos, e elas ficam visíveis na cobertura. Eu tenho também o que a gente chama da água furtada, que são captadores de águas pluviais e que são colocados inclinadas, né, justamente fazendo, né, a vedação de uma água com a outra. Assim como as calhas são confeccionadas com chapas galvanizadas, a número 26 e 24. Então, isso aqui são códigos de espessuras das chapas. Nós temos aqui os condutores, que são canalizações verticais, que fazem o transporte, então, das águas coletadas nas calhas e também pelas águas furtadas, né? E daí descem aqui pelos condutores. Eles podem também ser de chapa galvanizada, né? E nesse caso aqui também de PVC, conforme mostrado na figura. E é importante que o diâmetro mínimo, por norma, é de 75 milímetros. Nós temos também os rufos e pingadeiras, que são confeccionados ali nas chapas 28 ou 26. Então aqui eu tenho o rufo, né, que justamente faz aqui, né, o arremate da minha calha com a minha parede, de forma a evitar que a água de repente comece a penetrar por aqui. E aqui eu tenho a pingadeira fixada com prego ou parafuso, né, com vedação. Nós temos também a figura do beiral, que é a parte do telhado que avança além dos alinhamentos das paredes externas e que varia ali de 40 a 1 metro. Então, esse aqui é um beiral no caso com laje, ou eu posso ter um beiral com telha, né? Então, eu tenho esse aqui, e aqui eu tenho, né, um beiral onde aparece aqui a figura da testeira, então esse elemento de madeira aqui, né? E aí, no caso, quando eu tenho testeira, essa testeira levanta essa aqui, a última telha aqui, e quando eu não tenho testeira, eu coloco uma ripa dupla aqui para levantar a última telha, para evitar que a água ela possa percolar, né, aqui voltar por dentro, né? Então eu levanto ela um pouquinho mais. A platibana, então, são esses elementos de alvenaria que escondem telhados, né? E que podem eliminar os beirais ou não. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de platibanda, né? Aí aqui eu tenho uma calha, né? E aqui eu tenho também uma calha. Então, eu tenho, né, sem o beiral, e aqui eu tenho uma platibanda onde aparece a figura do beiral. As linhas do telhado, então, né? Eu posso ter aqui, então, essa linha que divide, que é um divisor de águas, né? Então, cada superfície dessa a gente chama de água, e aí a divisão dessa água com essa a gente chama, então, do espigão, né? Então, a água, ela foge dessa linha aqui. Eu tenho o que a gente chama das águas furtadas, ou rincões, que é justamente aquela linha que faz a interceptação das águas inclinadas, né? Então, né, a água que cai, ela vai correndo por aqui, né? Então, ela
ela se desloca para cá, do espigão ela foge, né? E aí a cumeira é o divisor de águas horizontal. Então aqui eu tenho uma cumeira aqui e eu tenho uma cumeira aqui. Aqui eu tenho também a figura do oitão, tá? O oitão seria aquela parte da alvenaria que sobe até a minha cobertura. Então fica esse triângulo aqui em alvenaria que nós chamamos de oitão. Aqui tem uma imagem que resume basicamente toda a parte de cobertura, onde a gente tem então a estrutura, que é representada aqui pela tesoura, que é o elemento principal de sustentação e transfere o peso do telhado para a estrutura. A gente tem aqui então a trama formada pela terça, caibro e ripa. Então a terça que fica apoiada sobre as tesouras, né, e que dá sustentação aos caibros. Os caibros então fica entre as terças e sustenta as ripas. E as ripas, então, pregadas nos caibros, serve de apoio para as telhas. Aqui também, com relação às linhas, né, eu tenho água furtada, onde a água, né, tende a concentrar a água, né, por essa linha. E eu tenho aqui o espigão, de onde a água foge. O ponto, né, o elemento horizontal que divide águas, eu tenho, então, a cumeira, que vem do cume de uma montanha. Aqui eu tenho, né, não dá para ver o beiral, né, provavelmente tem uma parede aqui mais para dentro. Então aqui eu consigo ter, então, o resumo dos principais elementos que compõem um telhado. Aqui eu tenho também a figura das águas, né, então lembrando que aqui eu não falo meia água, né, e sim, né, então quando a gente tem uma edícula, é muito comum falar, aquela minha meia água. Não existe meia água, e sim uma água, então uma caída, uma água. Aqui eu tenho duas caídas, duas águas. Aqui eu tenho 4 caídas, 4 águas. E aqui as principais referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje. Chegamos então ao final de mais uma aula. Você conheceu os tipos de impermeabilização, os cuidados na sua execução e também os aspectos relacionados à cobertura. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você. Agradeço por você ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.